Olá pessoas! Hoje a gente vai fazer uma variação da costura Prisma, que é uma costura que eu já mostrei aqui pra vocês. E a Prisma, por sua vez, é uma variação da costura Long Stitch. A costura Prisma, ela é um pouco complicada porque ela tem muitos detalhes, é muito entre sai e você acaba ficando confuso e ela é demorada. Então eu quis fazer uma versão simplificada dessa costura, que é uma versão muito mais simples e muito mais rápida, porque ela vira uma versão um pouco mais comercial. Que o problema da costura Prisma, igual eu mostrei, é que ela demanda um tempo que muitas vezes não vale a pena, comercialmente, desgasta muito, fica muito caro. Então eu resolvi dar essa simplificada que ainda fica bem legal, dá outro ar pro caderno, mas ela é muito mais simples. Para fazer a capa desse caderno, eu vou usar um tecido em carpel de linho, que é esse aqui. Ele tem uma textura, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direito na câmera, mas ele tem uma pequena textura trançada, mas ele é um tecido já próprio para encadernação. Ele já tem um verso de papel, então ele é muito mais fácil de colar. O tamanho que eu vou usar aqui foi muito simples de calcular. Eu calculei primeiro o tamanho dos meus papelões de acordo com o meu miolo. No meu miolo eu vou usar a minha medida padrão de 14.2 por 20.4. E aí então, o meu papelão para esse tipo de capa, ele tem que ter a mesma largura, ou seja, 14.2. E a altura eu tô fazendo 6 milímetros maior. Então aqui eu tenho 21. Então eu tenho dois papelões aqui de 21 por 14.2 e eu tenho uma lombada aqui de 2.4 por 21. Por que 2.4? Porque eu peguei o meu miolo, eu já tinha o meu miolo pronto, eu peguei aqui e medi a largura dele, pressionando ligeiramente para eu ter uma medida um pouco mais real, certo? Então quando eu faço isso aqui, eu tenho em torno de 2.2, eu resolvi fazer com 2.4 para eu dividir perfeitamente por 4 cadernos e ter 0,6 para cada um, certo? E aí eu tenho uma pequena margem aqui que não vai atrapalhar no resultado, por isso que eu tô trabalhando com 2.4. Pro meu miolo aqui, eu tô usando 40 folhas divididas em 4 bloquinhos, então 10 folhas para cada bloquinho. É uma folha de papel A4, sulfite 90 gramas e pontilhada, ela é bullet, eu imprimi ela no computador, tá? Então aqui eu já tenho todo o meu miolo pronto. E as medidas, igual eu já falei, 14.2 por 20.4, que são as minhas medidas padrões aqui da loja. Então beleza, miolo tá aqui, os papelões estão aqui. Aí o tamanho do tecido, por que eu tô trabalhando com esse tamanho? Eu fiz esse cálculo no computador, certo? Eu fiz os 3 tamanhos de papelão no computador e considerei mais 2 centímetros de aba para cada lado para eu fazer essa cola. O gap que eu tenho aqui entre os papelões é de 0,5 pelo seguinte motivo, porque eu tenho um papelão de 2 milímetros de espessura e eu quero que a capa sobressaia 3 milímetros em relação ao miolo. Então 2 mais 3, 5 milímetros, por isso que eu estou trabalhando com um gap aqui de 0,5 para cada lado, certo? Então essas aqui são as minhas medidas e aí o meu papel aqui, o meu encarpel, ele tá só 4 centímetros a mais, que seria 2 centímetros para cada lado, correto? Então foram esses os cálculos que eu fiz aí. Obviamente você adapta da forma como você quiser pro seu caderno. Então eu vou virar aqui e fazer a cola nos meus papelões. Mas para isso eu vou marcar aqui onde que são essas medidas para eu poder colar. Se você tiver um gabarito, você pode usar um gabarito. O meu aqui, ele tem medida só de 2,5, ele não tem medida de 2, então eu não consigo usar ele para fazer essas marcações. Por isso que eu tô preferindo fazer com a régua mesmo. E esse tecido aqui, ele me permite fazer isso, já que ele tem um verso de papel, Então eu não tenho esse problema para fazer a marcação. Se você estiver trabalhando com um tecido que não te permita marcar, aí você pode ou usar um gabarito ou fazer um gabarito, Caso você não tenha um, você pode usar um papel, por exemplo, de medida de 2 centímetros ou a medida que você estiver usando para as abas e fazer essa marcação da mesma forma, que aí você consegue manter tudo centralizado, certo? Agora que eu terminei de colar o meu tecido aqui, eu vou fazer o fechamento com a guarda. Para fazer a guarda, eu vou usar 2 folhas de papel Color Plus 180 gramas. Essa cor aqui, se eu não me engano, é Rio de Janeiro, tá? Que é um amarelo meio ouro. E aí, olha só, uma folha só,
ela não dá conta de ocupar a página inteira, né? Vocês vão ver aqui que tá faltando um pedaço muito grande dos dois lados. Então, eu vou precisar de usar mais de uma folha para conseguir tampar isso aqui. Então, a minha ideia é fazer partir uma dessas folhas no meio, né? Para conseguir tampar de um lado e de outro e fazer uma outra lombada menor do lado de cá, aqui no meio. A medida que eu vou usar aqui para as laterais vai ser a seguinte: eu vou medir aqui quanto que essa metade ficou depois que eu coloquei o revestimento, porque essa medida pode alterar um pouco, tá? Aqui não alterou, ela tá com 14,2. Na verdade, sim, tá entre 14,2 e 14,3, tá? Eu vou considerar 14,2 mesmo. E vou tirar 3 milímetros do lado de cá, para que esse papel fique com uma distânciazinha aqui, certo? Ele vai chegar mais ou menos até o limite aqui dessa capa, mas ele vai dar uma distância do lado de cá, que é o que eu quero para fazer esse acabamento aqui. Então, se eu tenho aqui 14,2, eu vou tirar 3 milímetros, eu preciso aqui de um papel de largura de 13,9 para cada lado, né, para cada uma das abas. E aqui eu vou precisar também cortar na altura, certo? Porque pelo mesmo princípio, que eu quero 3 milímetros aqui de cada lado. Então, considerando aqui que a minha capa, depois de colocado o revestimento, ficou com 21,2, e vocês têm que tomar esse cuidado, porque o revestimento pode fazer alteração, pode alterar, né, o tamanho do caderno. Então aqui o meu papelão estava com 21. Depois que eu coloquei o tecido, ele ficou com 21,2. Então toma cuidado com isso aí para fazer os cálculos de vocês. Então aqui, 21,2, eu vou também tirar 3 milímetros para cada lado, certo? Então eu tenho que tirar 6 milímetros no total. Eu tenho que ter aqui um papel de 20,6 de altura. Aí agora sim eu posso passar a cola e posicionar aqui para colar em cada uma das metades. Vocês vão ver que ele realmente ficou com uma distância do lado de cá. E aqui ele ficou quase certinho. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para mostrar para vocês. Olha só, ele fica quase na pontinha, certo? E eu calculei mais ou menos para ficar dessa forma, para ter os 3 milímetros do lado de fora e sobrar bem pouquinho do lado de cá. Porque aqui o meu papelão estava com 14,2, mas aqui com o revestimento ele ficou com mais ou menos 14,3, tá? Então eu tinha esse pequeno milímetro aqui de sobra para não ficar coladinho aqui, porque quando fica coladinho aqui você tem um certo perigo na hora de abrir, né, o acabamento não ficar tão legal. Então cuidado com isso aqui. Faça a medida dos 3 milímetros, né, ou a medida que você quiser aqui em relação à beirada, mas lembre de tirar pelo menos 1 milímetro a mais para não ficar grudado desse lado de cá, certo? Então eu vou passar a cola aqui pra gente fazer a cola dessa guarda. Para fechar o centro aqui, eu vou usar outra folha, né? E eu vou cortar ela na mesma altura aqui de 20,6 para ela encaixar certinho aqui. E na largura, eu vou pegar aqui toda essa medida central e mais 1 centímetro para cada lado aqui, só para eu conseguir colar, certo? Então, eu tenho aqui uma medida total de 3,5 de gap, mais 1 centímetro para cada lado. Então, eu precisaria aqui pegar 5,5, né? Uma lombada aqui de 5,5 de papel. Depois que você terminar de colar, você pode fazer a marcação aqui da lombada, né, para ela ficar bem marcadinha, porque a gente vai precisar disso aqui para conseguir fazer a furação, tá? A gente vê exatamente onde está a lombada para fazer a furação, mas a gente vai fazer a furação pelo lado de fora, igual eu sempre costumo fazer, para não danificar o acabamento, certo? Então marca também a sua lombada do lado de fora, e aí a gente vai fazer um gabarito de furação. O gabarito, ele tem que ter a mesma medida aqui do seu papelão. Então, no meu caso, 2,4 por 21, certo? 21 era o tamanho antes da capa ficar pronta, né? Vamos conferir aqui a altura de novo. 20,2. 21,2, aliás. Então, eu vou ter que pegar aqui um papel de 2,4 por 21,2 para a gente conseguir fazer a furação e colocar aqui por cima, né? Feito o gabarito, agora a gente vai fazer as marcações nele aqui para fazer a furação, correto? Eu vou fazer 4 caderninhos, né? Como eu já mostrei aqui para vocês. E eu delimitei aqui para cada caderninho 0,6, correto? Para totalizar os 2,4 aqui. Só que a gente faz a furação no meio do caderninho, correto? Não é no início ou no final do caderninho. Então eu não vou fazer marcação a cada 0,6. Eu vou fazer no meio do bloquinho.
Então, por exemplo, eu vou fazer, na verdade, a primeira divisão aqui de 0,6 para ficar mais fácil de visualizar, onde eu vou marcar cada bloquinho, certo? Que aí não tem erro. Então, marquei aqui cada espacinho de 0,6 para os meus cadernos. E aí, então, eu tenho que fazer o furo exatamente no meio de cada espaço desses aqui, né? Já que o furo vai no meio do caderninho, igual eu acabei de falar. Então, ao invés de marcar a cada 0,6, eu vou marcar a cada 0,3, correto? Então, aqui, marco o primeiro 0,3, aqui vai ser o meu primeiro furo. Depois aqui, eu pego mais 0,3 em relação à primeira marcação do 0,6 aqui, certo? Que é o meio do segundo caderninho. É a mesma coisa nos outros dois espaços aqui. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado e junto um lado ao outro para poder fazer as linhas onde vão ser os meus furos. Então pronto, já tenho aqui as minhas linhas dos meus 4 cadernos e agora eu vou fazer as colunas. A gente vai precisar de 5 furos para fazer a costura dessa forma aqui como a gente vai fazer. Então, primeiro eu vou tirar aqui da lateral 1,6 de cada lado. Isso aqui são medidas que eu tô trabalhando, você pode adequar aí da forma como você quiser. Tirando esse 1,6 de cada lado, ou seja, eu tirei 3,2 de uma altura aqui que era 21,2, vai me sobrar 18 centímetros aqui pro restante. Então eu vou dividir isso aqui pelo resto, né, pelo resto dos espaços que eu quero aqui, para ter a medida entre um furo e outro. Considerando então que eu quero 5 furos, eu tenho 4 espaços aqui entre os furos. Então eu preciso dividir esse 18 por 4, que vai dar 4,5 entre cada furo. Prontinho, já tem a minha marcação aqui dos 5 furos, agora é só fazer a coluna aqui, que é onde a gente vai furar. Então, em cada uma dessas interseções aqui, vai ter um furo diferente, certo? Eu vou posicionar isso aqui na minha capa do lado de fora para conseguir furar. Para isso, eu vou prender isso aqui com binder clip e eu uso sempre umas proteções de papel aqui para me ajudar a proteger, porque o binder clip ele costuma marcar principalmente a guarda, né, que é uma capa de papel, que é um papel, né, na verdade, então fica mais sensível. Por isso que eu sempre uso essa proteção de papel aqui antes de colocar o binder clip, para ele não marcar e estragar a minha capa. Vou pegar aqui a minha base de furo para colocar por baixo. E aqui, ó, a minha proteção tampou a primeira fileira de furos aqui. Então eu vou dar uma puxada pro lado aqui para conseguir furar, enxergar aqui onde eu tenho que furar, né? Agora, com tudo furado, já tirei aqui o gabarito e a gente já pode passar para a furação do miolo, para daí a gente costurar. A furação do miolo, ela tem a mesma lógica da capa, obviamente. Você pode usar a própria capa de gabarito, se você quiser, centralizando aqui e fazendo a marcação. Lembrando de, se você fizer a marcação por aqui, você vai tirar essa folha, fazer a furação dela aberta aqui, passar para dentro, para daí furar o restante, certo? Porque senão você corre mais risco de ter o seu furo desencontrado. Por isso eu sempre gosto de furar pela parte de dentro do caderno, eu já falei isso em todos os meus vídeos, eu acho, porque dá um acabamento melhor, você garante com mais certeza de que você vai passar, você vai sair mais certinho aqui na dobra, tá? E não vai sair nem pra cima nem pra baixo, costuma acontecer quando você faz o contrário. Que aí você fura aqui, por exemplo, e aí você não sai do centro aqui, você costuma sair um pouquinho pra fora e não fica legal, obviamente. Então sempre fure pela parte de dentro. Eu vou fazer a medida efetivamente, tá? Do que eu vou preferir ao invés de usar a furação da capa como parâmetro. Mas se você quiser usar, faz isso aí que eu falei. Marca por fora, fura, passa por dentro, depois volta a folha pra parte de fora. Como que eu faço a furação aqui? Medindo, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que o miolo ele é menor do que a capa. O miolo, a gente fez ele 6 milímetros menor do que a capa, ou seja, eu tenho que tirar 3 milímetros da furação para cada lado. Então, se na minha capa eu fiz aqui o primeiro furo a 1,6 em relação à beirada, eu tenho que fazer no miolo com 1,3, correto? Que seriam 3 milímetros a menos, já que ele é 6 milímetros no total a menos, correto? Então, o primeiro furo vai ser 1,3 e aí depois a distância aqui se mantém, né? Aqui o meio termo não muda, vai continuar 4,5.
Com a furação feita, a gente vai passar para a costura. Qual que é a ideia? Eu vou usar aqui uma linha encerada amarela, tá? Para contrastar com o tecido aqui da capa. E foi por isso, inclusive, que eu escolhi o amarelo aqui. E a quantidade de vezes que você vai precisar aqui de linha em relação à altura do seu bloquinho vai ser a seguinte. A gente vai costurar sempre 2 bloquinhos ao mesmo tempo, tá? Numa long stitch convencional, a gente gastaria 2,5 vezes para cada bloquinho. Mas essa aqui, ela é um pouquinho mais, você precisa de um pouquinho mais de linha, certo? Então, ao invés de 2,5 vezes, vamos fazer com 3 vezes para cada bloquinho. Se eu vou costurar 2 ao mesmo tempo, 6 vezes. Então, vamos pegar aqui minha primeira medida. Eu vou começar aqui com o quarto e com o segundo bloquinhos. Qual que é a ideia? Eu vou primeiro aqui do de baixo, tá? Pela parte de dentro, a gente vai sair aqui. Eu vou sair primeiro no bloquinho para depois sair na capa, tá? Você pode passar direto se você quiser. No princípio, normalmente é um pouco mais difícil a gente acertar certinho os furos, tá? Mas no final vai facilitando. Deixa um resto de linha aqui para você dar um nó no final. E entra aqui no respectivo furo da capa. Agora, eu entro nesse próximo furo aqui do lado. Puxa para tensionar, né, para ficar tudo próximo aqui, não ficar folgado, com cuidado para não tirar essa ponta do lado de cá. E aí aqui, ó, nessa costura, eu gosto de sempre dar uma aumentada no furo aqui pela parte de dentro antes de passar, tá? Eu acho mais fácil. Você pode fazer isso também ou com a própria agulha ou com o seu agulhão. Entrou aqui, você vai sair no terceiro. E agora já vai mudar um pouquinho, porque a gente vai passar pro segundo bloquinho, certo? Que é o bloquinho que a gente tá costurando junto com esse aqui. Então a gente vai entrar nesse furo aqui, ó, na quarta coluna, no segundo furo. Puxou para tensionar e aí pega o seu segundo bloquinho, certo? E entra no furo respectivo. Vou abrir aqui um pouquinho o furo primeiro e entrar aqui. Agora, a gente vai sair nesse próximo furo aqui do lado. E a gente vai voltar para esse furo do lado de cá, certo? Nessa ponta aqui. Entrou aqui, você vai sair no próximo logo do lado. Quando você sair aqui, você vai voltar pro primeiro bloquinho, fazendo a cruz do lado de cá. E que você pode virar o caderno, tá? Se for mais fácil para você conseguir enxergar aqui onde você tá entrando, tá? Puxou, e aí você vai sair do lado de cá, no último furo aqui. Vou voltar agora pro furo de cá. Vou sair aqui do lado, no próximo. Agora, voltando pro segundo caderninho aqui, fazendo o X do outro lado, subindo aqui. Saio agora na lateral do lado de cá. Volto para esse ponto de cá. Saio no meio agora. E aí eu vou fechar a última parte que falta, certo? Que é essa trança do lado de cá, para voltar pro primeiro bloquinho. Aí agora é só fazer o nó de uma ponta com a outra, certo? Eu vou puxar esse do lado de cá para passar debaixo dessa outra aqui, que já tá aqui, para prender e facilitar a dar o nó aqui sem que fique frouxo. E aqui acabou sobrando linha demais, tá? Então a gente vai reduzir pro próximo caderno. Para esses próximos dois aqui, então, eu tô com 5 vezes a linha, tá? Ao invés de 6. Vamos começar aqui do terceiro caderninho. Vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Não vai mudar. A gente vai sair aqui no primeiro furo. Deixa um pouco de linha para dar o nó. Entra no próximo aqui. E que como você já tem 2 caderninhos costurados, a sua visibilidade é um pouco menor, tá? Então o ideal é que você vá realmente virando o caderno para você conseguir enxergar da melhor forma possível onde você precisa entrar, tá? Aí você vai subir pro primeiro caderninho, certo? Fazendo a primeira
linha aqui na subida pro quarto furo. Vai pro furo da lateral. Voltou. Sai no próximo. Aí você vai descer pro lado de cá para fechar esse lado aqui. Sai pra lateral. Volta. Sai no próximo. Sobe do lado de cá. Volta pra cá. Saiu no próximo aqui e a gente vai finalizar agora a última descida para encerrar o caderno. Aqui no final você faz a mesma coisa, passa a pontinha da linha aqui por baixo da ponta que já tem aqui, para ajudar a prender, e dá um nó aqui para finalizar. E prontinho, agora você já finalizou o seu caderno. Essa versão, então, ela é muito mais fácil de fazer, você consegue fazer muito mais rápido e já dá um resultado super legal pro caderno. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se ficou alguma dúvida, manda pra mim nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e no sininho para ativar as notificações, e vocês serem avisados quando eu lançar os vídeos novos. Não esqueça de me seguir também nas redes sociais e entrar no meu canal do Telegram. E é só isso por hoje, eu espero vocês na semana que vem.